de inteligência. E agora eu vou ler e comentar umas partes tanto de contextualização histórica quanto de contextualização de por que esse tema cogumelo é um tema que me importa tanto e que para mim é tão importante. Começando pela palavra psicodélico. Psique vem do grego de psico e quer dizer mente e alma, por isso psicologia, psiquiatria, etc. Delos ou delic quer dizer revelar. Então, psicodélico do grego vem de revelador de alma, ou seja, é uma coisa que te permite acessar a sua alma, a sua essência, assim, do ponto de vista da etimologia da palavra. Pensando numa contextualização histórica breve agora, nos anos 60, quando estava tendo, sei lá se o início, mas quando existia uma pesquisa científica de psiquiatria, o começo do uso dos psicodélicos estava se provando uma fronteira, assim, uma fronteira com resultados notáveis e promissores. Só que ao longo dos anos 60 também aconteceu todo um movimento hippie e anti-guerra, com drogas, paz e amor, com tomar cogumelo, tomar LSD, fumar maconha, e isso gerou uma reação conservadora oposta a partir do finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, com o presidente Nixon nos Estados Unidos e tudo mais. Com isso veio a guerra às drogas e a criminalização de, no fundo, todas as substâncias consideradas associadas aos hippies ou drogas de uma maneira geral foram agrupadas no mesmo bando e colocadas junto. Então, toda a parte de pesquisa com cogumelo, com LSD, toda essa parte da fronteira da psiquiatria com pesquisa de psicodélicos foi meio que abandonada nos anos 70 e começou a ser reativada só agora, no finalzinho dos anos 90, mas assim, de verdade mesmo, a partir dos anos 2000, 2000 e alguma coisa. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais dessas pesquisas, mas antes disso também comentar que os fungos, de uma maneira geral, sempre foram meio que ignorados pela gente. Se você pensar nas aulas de biologia, por exemplo, você vê aquela imagem da cadeia alimentar com os bichos e até com as plantas, mas você mal ouve falar dos fungos. Você só tem eles lá na anedotinha de rodapé que, e os fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e sei lá o que. Sabe, historicamente o ser humano se interessou sempre muito menos por eles. E aqui talvez entre até um viés de que a gente tem um preconceito com coisas mortas, a gente prefere coisas vivas, sabe? Não lembra a nossa finitude, a nossa mortalidade, etc. E os fungos estão sim associados com esse processo de decomposição. Portanto, eles estão sim associados à morte. Então, talvez isso ajude a explicar por que esse tema que é tão importante foi ignorado por tanto tempo, ou pelo menos, se não foi ignorado, foi olhado de uma maneira bem mais superficial, assim. E faz sentido fazer o adendo também que, beleza, os fungos atuam na decomposição, que é importantíssimo. Mas os fungos também atuam, por exemplo, na fermentação. Ou seja, se não existissem fungos, não existia cerveja, não existia vinho. Ou seja, a gente, apesar de não considerar muito eles, a gente colhe os benefícios diariamente e constantemente. Assim, é um negócio que faz sentido prestar mais atenção porque está no nosso dia a dia, a gente sabendo disso ou não. Isso sem citar até a penicilina e todos os antibióticos de uma maneira geral, né? Tipo, todo o crescimento da expectativa de vida nesse último século está muito associado à descoberta de antibióticos. Antes disso, viver no mundo era que nem aquele começo do Guerra dos Tronos, que o Khal Drogo leva uma flechadinha qualquer de raspão no ombro
e ele morre de infecção da ferida. E antes de antibiótico, as pessoas sim morriam de infecções mais idiotas porque não tinha como tratar essas infecções. Então qualquer infecção idiota se propagava pelo corpo e matava a pessoa. Enfim, só para sintetizar a importância que os fungos têm para a nossa civilização e para a nossa sociedade. E agora entrando num tema que é muito importante e é um pouco mais... Eu não vou falar que é polêmico, mais do que polêmico, ele ainda é incipiente, ele ainda é pouco estudado, ainda está no começo da compreensão do que tudo isso significa. Por isso, inclusive, que o cogumelo maximalista fez questão de deixar aquele adendo, que foi um adendo muito bem colocado, para ter cuidado com falsas promessas de falsos gurus e que tomar um cogumelo não é que vai te curar da sua depressão e você deveria sim buscar mais informações e fazer as coisas de uma maneira bem feita do que acreditar que vai ter uma única solução mágica que vai consertar a sua vida. Acho que isso a gente já deixou claro nos disclaimers iniciais também. Mas sim, que os cogumelos mágicos, e por isso escolhi fazer essa podcast, por isso me interessei pelos cogumelos em primeiro lugar, eles podem ser uma revolução no tratamento de depressão e alívio do sofrimento de uma maneira geral, assim. Tipo, eu realmente acredito nisso, eu acho que nas próximas décadas a gente vai ver muito amadurecimento nesse tema, sabe? Esse tema vai ficar muito mais maduro que é hoje em dia e vai fazer parte do nosso cotidiano, que nem há 10, 15 anos atrás ninguém falava da nossa microbiota intestinal e hoje em dia existe transplante de fezes, ou seja, você literalmente pega o cocô de uma pessoa saudável e coloca dentro do intestino de uma pessoa não saudável. Daqui a 10, 15 anos vão ter tratamentos com cogumelo provavelmente e que hoje em dia só soam como papo de maconheiro, papo de hippie, papo que você escutou lá em São Tomé das Letras, não soa como uma ciência, algo que faz sentido. E agora eu vou falar justamente sobre duas dessas pesquisas. Na verdade, são dois TEDs em específico que eu assisti quando eu estava começando a pesquisar. Já tinha tomado cogumelo uma vez e estava interessado por esses efeitos fisiológicos, o que acontece no cérebro, e comecei a pesquisar mais o assunto para me inteirar. E descobrindo essas pesquisas foi algo que me fascinou e me interessou bastante. E são duas palestras de pesquisadores com um certo renome, assim. Tem o Dr. Roland Griffiths, que é pesquisador do Johns Hopkins Institute of Medicine, é professor, catedrático, etc. E tem o Robin Carhart Harris, que é um pesquisador, também pós-doutor e tudo mais, do Imperial College. E eles são alguns dos pesquisadores que estão trabalhando com esse tema de como a ação dos cogumelos auxilia as pessoas a lidarem com depressão e com sofrimento. E assim, se você pesquisar hoje em dia no TED, no Google, no YouTube, você vê que existem mais 10 ou 20 palestras. Então eu estou citando essas duas porque são duas palestras, então vão estar na referência do capítulo, são dois TEDs que para mim foram muito marcantes e ao longo do meu processo de pesquisa, mas que nem existe esses, existem muitos outros que podem vir a ser interessantes também. Não estou falando que esses são melhores, são simplesmente os que eu conheço. E lembrando também de novo que esse é um podcast estritamente não tente isso em casa, ou se tentar isso em casa, tenta por sua conta e risco. Dando o arcabouço inicial dessas pesquisas, os participantes dessas pesquisas de estudo de como o cogumelo funciona no cérebro sempre estavam sob a supervisão com um psiquiatra, às vezes até uma enfermeira, sabe? Era uma sessão acompanhada para o uso da droga. Eles contavam com apoio psicológico e várias preparações que ajudaram a reduzir as más experiências ao mínimo nesse processo. Então era um ambiente calmo e acolhedor, com sons calmos e acolhedores, tudo aquilo que a gente já discutiu antes nesse podcast, chamando de set and settings, que é basicamente como você está se sentindo e como o ambiente à sua volta está estruturado.
E mesmo assim, muitos dos participantes ainda relataram sentir muito medo, ansiedade e angústia depois de tomar a psilocibina. E assim, alguns desses participantes relatam que após essa experiência de medo, ansiedade e angústia, foram das experiências que geraram mais epifanias para eles, que nem eu e o Cogumelo Maximalista descrevemos aqui no podcast antes. Mas só estou falando todos esses adendos também para falar que mesmo no ambiente controlado, com uma pesquisa, com um médico, tudo isso pode acontecer. Então, de novo, cara, todo mundo que está escutando isso é adulto, pode refletir e tomar as decisões por conta própria. Aqui ninguém está indicando nada, eu estou só relatando como foram os dados dessa experiência em específico. Ao longo dessa experiência, os médicos escaneavam também o cérebro dos participantes. E uma coisa muito interessante que foi observada, e assim, eu não tenho como mostrar para vocês porque é um podcast, né? Mas eles mapearam todas as sinapses que o cérebro utiliza normalmente para mapear como é a ação do cogumelo no cérebro. E assim, tem uma imagem que mostra muito bem como é o cérebro com o efeito do placebo e do lado como é o cérebro com o efeito da psilocibina. E assim, parece que a psilocibina gera muito mais sinapses, o que não necessariamente é verdade. Tipo, dizem esses pesquisadores que nas duas imagens existem o mesmo número de sinapses. Então, o que a imagem está mostrando de verdade é como, sob o efeito do cogumelo, o seu cérebro consegue integrar partes muito distintas e fazer conexões muito distintas, o que te permite ter vários pensamentos não usuais, permite você literalmente sair de dentro da sua própria cabeça para pensar e entender as coisas. E isso é interessantíssimo. Eu não sei se vocês conhecem uma analogia, mas usar essa analogia do rio e da tromba d'água. Que é assim, um dos problemas da depressão, e eu não sou psiquiatra, psicanalista, eu estou falando como leigo mesmo, mas pelo que eu entendo, um dos problemas da depressão é que as pessoas ficam presas nos mesmos pensamentos repetitivos. E esses são pensamentos que, quanto mais você pensa, mais você fica preso nele. E por que isso acontece? Então, pensando nessa analogia do rio, isso acontece por conta de uma coisa que chama neuroplasticidade, que basicamente é quanto mais você usa uma sinapse, mais você fortalece essa sinapse. E mais difícil, portanto, fica você esquecer essa sinapse. Usando uma analogia assim recorrente no meio da neurociência, é como se você estivesse exercitando a sinapse mesmo. É como se você estivesse fazendo academia para o cérebro, sabe? Quanto mais você treinar um músculo, mais forte ele vai ficar. Quanto menos você treinar o músculo, mais atrofiado ele vai ficar. E nesse sentido, as pessoas com depressão ficam presas nos mesmos circuitos neurais. Elas ficam sempre executando as mesmas sinapses e elas não conseguem fugir disso. Até que um belo momento elas tomam o cogumelo. O cogumelo meio que força elas a ter todas essas sinapses não usuais, quando o seu cérebro é inundado da psilocibina, que é muito parecida com a serotonina, como o BT Conscious explicou, e que, portanto, ele é lido pelos mesmos receptores. E o que significa isso do ponto de vista da analogia do rio? Se a gente pensar que o rio, cada vez que corre no mesmo leito, ele está causando mais erosão e, portanto, ele está reforçando que esse é o traçado dele, ele é como essa questão dos pensamentos, das sinapses da depressão, que você está cada vez reforçando mais e pensando mais. E aí, do nada, o seu cérebro é inundado de serotonina. Nessa analogia do rio, é como se o rio estivesse sofrendo uma grande tromba d'água. E qual é a questão de uma tromba d'água no rio? Que ela permite que a água saia fora do leito do rio e encontre novos leitos de rio. Ou seja, ela literalmente destrói o leito de rio anterior e permite
novas composições e novos arranjos acontecerem. Ou seja, o fato de você conseguir pensar fora das suas sinapses depressivas, te ajuda a ressignificar o quanto essas sinapses que você via como uma verdade absoluta são só uma questão de ponto de vista, e que se você escolher pensar diferente, você consegue abstrair isso e ignorar isso ou esquecer isso. E assim, não estou falando que isso cura a depressão de primeira minimamente. Daqui a pouco eu vou ler os resultados, que são interessantes, mas são resultados preliminares. Mas assim, uma anedota que exemplifica bem isso eu vi isso em algum TED, alguma palestra que eu estava vendo para preparar esse podcast, que é o seguinte: sei lá, tinha uma moça que que é ex-fumante atualmente, que era fumante há 30, 40 anos, e ela sabia que isso era ruim. E ela simplesmente continuava fumando. Até ela tomar o cogumelo. E tomando o cogumelo, ela simplesmente, a voz interna dela, essa conversa dela com ela mesma falou: você sabe que isso é ruim, né? Sei. Então por que você continua se envenenando? Você precisa se amar mais, é melhor separar. E a pessoa, ao conseguir sair desse ponto, é quase como se fosse um pix, né? Esse ponto de conforto e de segurança, e se permitir explorar e sair dessas sinapses já reforçadas, ela consegue muito mais facilmente concordar, dar razão, validar, tá aberto a ouvir essas vozes, esses pensamentos divergentes. E depois da sessão de cogumelo, a pessoa simplesmente nunca mais quis fumar um cigarro, porque no cérebro dela ela entendeu que não precisava disso. E isso é uma analogia assim. Isso acontecendo para outras coisas dentro do nosso cérebro, para mim faz muito sentido. Sabe, o quanto de crenças limitantes a gente não tem, que se tornam questões psicossomáticas, que se tornam doenças reais, que na verdade são manifestações de pensamentos e de conjunto de crenças errados que a gente tem na nossa cabeça. No fundo, a maioria. No fundo, você pensar mesmo comer errado, comer chocolate, comer açúcar, essas coisas, pode ser só o seu cérebro procurando conforto para lidar com uma insegurança e com uma ansiedade. Nesse ponto de vista, muitas das nossas doenças têm uma origem mental, sim. Então, a gente está com a mente mais saudável, mais equilibrada, com certeza gera efeitos positivos de segunda ordem que nem dá para imaginar hoje em dia. Mas, assim, acho que vocês já viram dados de que em São Paulo 50% das pessoas sofrem com algum transtorno mental, tipo ansiedade, insegurança, bulimia, sei lá, qualquer porra dessas. Isso é uma verdade no mundo Fiat, que muitas pessoas acham que a culpa é do capitalismo, mas no fundo é do mundo Fiat, do dinheiro tá perdendo valor, então você tem que trabalhar cada vez mais para conseguir acumular o mesmo padrão de consumo dos nossos pais, dos nossos tios. Então, assim, na sociedade atual, muitas pessoas estão com problemas psiquiátricos, psicológicos graves. E se não rolar uma revolução nesse ramo do cuidado médico, do cuidado do ser humano como um todo, é muito possível pensar que daqui a um tempo muitas das pessoas estão simplesmente inutilizadas, estão inutilizáveis, estão realmente se retraíram, se retiraram por não terem estrutura psicológica mais para lidar com o mundo e com a sociedade como ele é. Então é muito importante a gente ter ferramentas para ajudar essas pessoas. E nesse ponto de vista, apesar de não ser nem psicólogo nem psiquiatra, eu realmente acredito muito nessa revolução psicodélica que já começou e tende a continuar na próxima década e tende assim abrir muitas portas e mudar muitas perspectivas de o que é saudável, o que não é, como cuidar da saúde mental, etc. Então, depois dessa grande introdução aqui, vou dar umas lidas e comentar um pouco das pesquisas mais em específicos. Começando com os resultados preliminares do pesquisador que é o Robin Carhart-Harris, lá do Imperial College, em Londres. Que os pacientes do estudo dele, em média, já tinham depressão há 18 anos. Todos os pacientes dele
apresentaram algum sinal de melhora ao longo das 3 semanas após tomar uma dose de psilocibina nesse estudo acompanhado. Desses pacientes todos, 67%, ou seja, 2 a cada 3, se declararam livres de depressão uma semana após o uso do cogumelo. E 42% de todos os pacientes, ou seja, quase a metade, se consideravam livres de depressão 3 meses após o estudo. E assim, eu nunca tomei remédio para depressão para poder opinar aqui do ponto de vista pessoal, mas o que eu já li, o que eu já vi, é que é impensável para alguma dessas pessoas, depois de uma semana, considerar que está livre de depressão, quanto mais 3 meses. Então, assim, mesmo se a gente abstrair toda essa parte esotérica, religiosa, teológica, que cogumelo te coloca perto de Deus e etc., só pensar no fato de que pode sim existir um remédio que você não precise mais tomar diariamente e que anule todas as suas emoções para te manter estável, e que tem um remédio que você pode só tomar uma vez por semana, uma vez por mês, só pensando assim, sem esquecendo todo o resto, já é extremamente positivo. Aí eu separei também os relatos de um paciente que, na verdade, esse cara, o Carl Harris, usou esse paciente como exemplo na palestra dele do TED, e eu separei aqui para trazer porque eu achei bem interessante. Então aqui o que esse paciente declara antes do experimento. E aqui eu vou traduzir do inglês para o português em tempo real, então desculpa qualquer coisa. Mas por décadas eu batalhei contra a depressão. Aquele sentimento terrível que você não importa, que você não está fazendo diferença nenhuma, que todo mundo fora você, todo mundo tem uma vida melhor que a sua. O quanto tudo é sem sentido e nada me gera prazer real, eu não derivo prazer real de nada. Isso são as falas do paciente 7 antes do experimento. Daí esse mesmo paciente descrevendo o experimento, essa sessão dele tomando cogumelo acompanhado. Simplesmente não tem palavras para descrever a experiência. Mas o que eu posso dizer é que a minha autonarrativa negativa de que eu não valho nada foi simplesmente abolida. Ela desapareceu. Ela foi substituída por um senso de caos bonito, uma paisagem de uma beleza e de cor inimagináveis. Eu comecei a ver que todas as minhas preocupações sobre a minha vida cotidiana simplesmente são irrelevantes, que elas são o resultado de uma espiral de negatividade que eu entro na minha própria mente. Eu também senti que eu estava aprendendo sem ser ensinado, que a minha intuição estava sendo alimentada. Vários pensamentos positivos do meu passado voltaram, memórias boas também, e tudo isso que parecia estar há muito tempo esquecido me foi relembrado. E agora esse mesmo paciente comentando depois do experimento como ele se sentiu no dia a dia. Logo no começo, o resultado foi impressionante. Eu senti mais confiante e mais calmo do que eu jamais me senti nos últimos anos, na última década. Minha perspectiva também mudou significativamente. Eu passei a me estar mais consciente de como é inútil ficar entrando nessas espirais de negatividade sem fim. Eu também senti como se eu conseguisse ver um cenário mais claro, mais límpido agora, como se eu visse um cenário com mais resolução. Um outro lado disso é o sentimento também que eu tenho uma segunda chance,
como um sobrevivente. Eu posso aproveitar as coisas como eu aproveitava antes, sem esse cinismo que eu carreguei por tanto tempo, sem essa opressão que esse cinismo trazia. De uma maneira mais básica, eu basicamente me sinto como eu me sentia antes da depressão. Enfim, para pessoas que conhecem pessoas que têm depressão, que eu acho que são todo mundo que está ouvindo aqui, é algo que, sei lá, pelo menos para mim sempre puxou minha atenção, assim. Concordo com o cogumelo maximalista que não é algo que já está compreendido, solucionável, e se alguém está te oferecendo, toma um cogumelo que é a cura para depressão, é alguém que no mínimo está sendo irresponsável. Então não é isso que essa podcast está falando, mas ver um paciente desses apresentar um relato desses é algo extremamente positivo. E aqui eu vou ler um pouco um trecho que eu separei sobre mudança de personalidade e abertura, que são coisas associadas ao cogumelo também, e que foram observadas nessa experiência. Uma única dose da droga foi o suficiente para causar mudanças permanentes de personalidade em 60% dos 51 voluntários da pesquisa. Isso, inclusive o pessoal perguntou no Twitter se existia relatos de alguém que não tinha voltado. Eu particularmente sinto que eu nunca voltei, o cogumelo maximalista falou a mesma coisa, e aqui essa pesquisa fala que 60% das pessoas sentem como se não tivessem voltado, se elas tiveram mudanças permanentes de personalidade. Daí voltando ao que eu estava lendo. As alterações envolveram a intensificação de um conjunto de aspectos da personalidade conhecido como abertura, que inclui imaginação, estética, sentimento e ideias abstratas. Segundo os pesquisadores, essas mudanças foram mais intensas do que aquelas que ocorrem naturalmente em adultos saudáveis ao longo de décadas de experiência de vida. A avaliação verificou não só a abertura, mas também outros 4 aspectos que, segundo os psicólogos, compõem a personalidade, que é tanto a abertura como o neuroticismo, a extroversão, a afabilidade e a consciência. Nenhuma dessas outras coisas, fora a abertura, teve mudanças significativas. Mas é importante dizer que isso só ocorreu nos voluntários que encararam o efeito da droga como uma experiência mística, que se define como um sentido de interconexão com todas as pessoas e coisas, acompanhado por um sentimento de sacralidade e reverência. E aqui eles basicamente estão falando o quê? Que a droga pode ser vista muito como uma droga... Quer dizer, muito não, porque assim, eu sinceramente não acredito que muitas pessoas consigam. Mas tem muita gente que toma droga pra ir pro rolê, pra ir pra festa, pra ir pro churrasco e nem entende direito o que tá fazendo. E assim, eu já tomei várias vezes, e sim teve vezes que eu tive essa experiência com um sentimento de sacralidade e reverência. Sabe, que você entende que você tá tocando no divino e no sagrado. Que você se sente conectado com tudo e com todos e que tudo é belo e que tudo é amor. E já teve trip que foi só ficar rindo que nem um bobo e conversando com os amigos e dando risada, assim. Ou seja, o que ele está falando é que você precisa sim dessa trip com um senso de sacralidade, de experiência mística para ter esses efeitos na abertura. O que até faz sentido para mim. Eu já tive trips que me causaram mais mudanças profundas e trips que foram tranquilas, boazinhas, leves, agradáveis, mas tipo um filme da sessão da tarde, assim, sabe? Uma trip que não foi marcante, vamos falar assim. E aí, voltando à leitura aqui. Os resultados revelaram que, enquanto outros aspectos da personalidade continuaram os mesmos, a abertura aumentou após a experiência com a psilocibina. O efeito foi persistente, especialmente para aqueles que relataram uma experiência mística com a sua dose. Essas experiências místicas foram marcadas por um profundo senso de conexão, juntamente com sentimentos de reverência, alegria e paz.
cerca de 30 dos 51 voluntários tiveram essa experiência mística. As mudanças de abertura desses participantes foram maiores do que as mudanças normalmente vistas ao longo de décadas. Bom, e terminei a leitura do que eu tinha separado e no fundo é isso, tipo, essa é uma sessão temática bem... Confesso que me deu um frio na barriga fazer, me deu um puta... Eu sempre quis falar mais de cogumelo com as pessoas, que é um negócio que eu realmente acredito que muda o mundo para melhor. Ao mesmo tempo é um negócio que exige muita responsabilidade, muita... responsabilidade é a melhor palavra mesmo. Exige você conversar com as pessoas e você entender se elas estão prontas para entender ou não, assim, sabe? Apresentar esses conceitos para várias pessoas é difícil, assim, é que nem o Bitcoin, muitas pessoas não estão preparadas para entender e acham que é só coisa do maconheiro vagabundo lá de São Tomé das Letras. Então, não sei, tomem tudo que vocês estão escutando nesse podcast com muito cuidado, com muita parcimônia, façam a sua própria pesquisa. Ninguém aqui está recomendando nada, tanto eu quanto o BT Conscious quanto o Cogumelo Maximalista concordamos muito com todos os disclaimers que a gente fez sobre ser uma experiência pesada, ser uma experiência sacra, ser um negócio que não é pro dia a dia, é um negócio que não é pra você achar que você é um monstrão e vai tomar pra caralho, sabe? Não é nada disso, assim, é um negócio simplesmente que foi ignorado pela nossa cultura nos últimos 50 anos e tá voltando aí e tem muita coisa muito interessante que a gente simplesmente não tem acesso mais por ter ficado esquecido tanto tempo. Então, se é para levar alguma coisa desse podcast, é plantar essa sementinha de dúvida e de curiosidade em relação aos cogumelos e incentivar vocês a fazerem as suas próprias pesquisas. Na descrição desse podcast vão ter várias referências para vocês consultarem e também incentivo vocês a pesquisar muito mais do que está citado aqui por conta própria, porque o princípio básico de todo bom bitcoinheiro é don't trust, verify, é não confia, verifique. E se a gente está falando de um negócio que comprovadamente tem uma capacidade de alterar sim a sua personalidade e que pessoas não voltam da experiência e afirmam isso como eu estou afirmando, o mínimo que você pode fazer é ser extremamente responsável e verificar tudo por conta própria. Bom, e é isso, galera. Abraço aí e até o próximo podcast, talvez num tema um pouco menos sensível.